Oi, gente, tudo bem? Então, como combinado, eu separei algumas piadas que vocês me mandaram e durante as nossas videoaulas eu vou contando algumas delas. Na aula de hoje, o Matheus Pagani, do oitavo ano A, mandou uma piada que é a seguinte: Professor, se um astronauta matar outro no espaço, ele seria preso? A resposta é não. Não, pois é um crime sem gravidade. Já a segunda piada veio do Gabriel Lack. Lack ou Lache? Eu não sei, esqueci, mano. Gabriel Lack ou Lache é lá do oitavo ano B. E a piada dele é a seguinte: Professor, se você leva uma picada do mosquito, tá? Você rela na picadura? Lógico que não. Quem pica é a mosquita e não o mosquito. Aliás, gostaria agora de aproveitar esse momento e mandar aquele beijo para a mosquita da dengue, a Aedes aegypti, que está fazendo terror aí na quarentena junto com o coronavírus, né? Aproveitar esse momento para frisar para vocês que é necessário tirar água parada. Eu, por exemplo, na hora de tomar a minha água, ó, eu fico tomando assim, ó, para evitar água parada, né? Senão dá a mosquita da dengue. E se você quer compartilhar sua piada ruim, assim como fez o Pagani, assim como fez o Gabriel, manda pra gente que na próxima aula eu conto mais algum. Vamos parar de patifaria e vamos começar a nossa aula. O tema dela já está aqui, América Latina, agora as lutas pela emancipação política. Antes de iniciar, de fato, os conteúdos da nossa videoaula, eu gostaria que vocês observassem esses dois mapas. O primeiro mapa, o mapa da esquerda, é da América anterior às emancipações, às independências, ok? Eu gostaria que vocês observassem primeiro a América Portuguesa, representada ali em verde, tá? Um território bastante parecido do que é o Brasil hoje. E quando a gente olha para o mapa da direita, a gente percebe, de fato, os países já após o processo de independência, e o Brasil sendo o único país de língua espanhola na América. Entretanto, quando eu volto a olhar a América anterior aos processos de emancipação, eu percebo, por exemplo, que a parte da Espanha ela está dividida em duas categorias. Existem algumas que são chamadas de vice-reinos, que são as regiões com maior riqueza e que ganharam essa nomenclatura justamente para ter mais atenção da coroa espanhola, e outras que são chamadas de capitanias gerais. Quando eu observo, né, em comparação à América espanhola após a independência, eu vou perceber o seguinte, que há muito mais divisões após a independência. Isso significa dizer que durante as independências houve um processo de fragmentação do território de língua espanhola na América. E o que a gente vai fazer na aula de hoje é justamente perceber o que aconteceu, né, que motivou a existência de vários países de língua espanhola, enquanto, por exemplo, o Brasil continuou, né, enquanto colônia portuguesa, unificado após a emancipação. Para a gente compreender o que aconteceu na América Espanhola, antes de tudo, antes de mais nada, é necessário a gente lembrar de como era dividida a sociedade na América Espanhola. Esse conteúdo a gente viu ano passado. E, através dessa pirâmide, eu gostaria de representar com vocês as divisões sociais existentes nessa sociedade colonial. No topo da sociedade estava um grupo, uma classe social chamada de chapetones, porque usavam grandes chapéus, eram elegantes, bem vestidos. O nome chapetones era usado para se referir justamente aos espanhóis nascidos na Espanha. Pode parecer no primeiro momento uma redundância, uma idiotice. Poxa vida, mas tem espanhol que não nasceu na Espanha? Sim, os espanhóis que não eram nascidos na Espanha eram chamados de criolhos. Os criolhos eram espanhóis que nasceram na colônia espanhola, a América. E tinha uma grande diferença entre essas duas classes sociais, porque os chapetones eles vinham para cá e ocupavam os melhores cargos administrativos a mando da coroa espanhola, enquanto os criolhos eles até tinham um grande destaque dentro dessa sociedade colonial, mas eles não alcançavam os mesmos cargos que os chapetones, eles sempre estavam abaixo. Muitas vezes eles eram até mais ricos e mais poderosos que os chapetones na região, tá? Mas eram pouco influentes dentro do reino da Espanha.
Abaixo dos crioulos ainda tinha lá os mestiços, tá? Formados pela miscigenação entre brancos e indígenas aqui na América. Havia ainda os indígenas, a população nativa, que estava vinculada a tipos de trabalhos forçados, como a mita, né, e as encomendas. E mais abaixo ainda existia a classe social dos escravizados, né, geralmente africanos e bastante presentes nas regiões das Antilhas, na América Central. Os chapetones, portanto, ocupavam os cargos administrativos mais altos e representavam, portanto, os interesses da metrópole na América. Entretanto, aquela elite criolha fundada aqui na América, né, eles começaram a se organizar e ocupar um órgão administrativo chamado de cabildo, tá? Esse cabildo é que ficava muitas vezes responsável por administrar as coisas aqui na América. Nessa imagem que a gente tem abaixo no slide, está representado o Cabildo de Buenos Aires, ou melhor, o prédio onde era, no período colonial, o Cabildo de Buenos Aires. Lá se reuniam a elite criolha justamente para tomar os rumos, né, administrativos da América colonial. Para a gente entender por que essa colônia, ou melhor, essas colônias entraram em conflito com a metrópole e se emanciparam, a gente precisa entender que as razões, as raízes das emancipações, elas são de dois tipos. Existem motivos internos da própria colônia e existem motivos externos que vieram de fora. Como motivações internas, a gente vai perceber que os crioulos eles começaram a questionar algumas leis que eram impostas pelo sistema colonial. Leis como, por exemplo, o monopólio comercial. Os bens extraídos e produzidos na colônia, eles só podiam ser comercializados com a metrópole. Imagina, por exemplo, que eles produziam, sei lá, couro de boi, como era produzido na região do Rio da Prata. Esse couro de boi não poderia ser comercializado com os ingleses, que pagavam melhor, mas somente com os espanhóis, porque existia monopólio comercial. Além disso, os valores desses produtos comercializados eram determinados pela metrópole e não pela colônia, como está no meu slide errado. E os cargos administrativos ficavam todos ocupados pelos chapetones. E isso, tá? Tudo, o monopólio, os valores, os cargos administrativos, toda essa situação gerou um conflito entre a população da colônia e esses administradores vindos da metrópole. Já como influências externas, nós percebemos o seguinte, que as ideias iluministas começaram a chegar nas universidades fundadas aqui, na América Espanhola, e com os ideais de liberdade, os ideais de igualdade, igualdade essa que não existia em relação a quem nascia na América ou nascia na Espanha, liberdade essa que não existia para o comércio dos bens produzidos aqui. Outra influência bastante importante foi a emancipação das 13 colônias inglesas, já que a marinha inglesa era muito mais poderosa que a marinha espanhola. E se os ingleses conseguiram se emancipar lá na América do Norte, formando os Estados Unidos, por que na América colonial espanhola não se podia fazer o mesmo? Outro item que também influenciou bastante o processo de emancipação foi a Revolução Francesa, com os questionamentos feitos pela população do Terceiro Estado. Lá na França, contra o antigo regime, os colonos espanhóis se sentiram também estimulados a projetar transformações profundas em suas sociedades. No entanto, o acontecimento que desencadeou de fato as lutas pela emancipação política das colônias espanholas na América ocorreu na Europa, mais precisamente na Espanha, no ano de 1807. Foi quando o imperador francês Napoleão Bonaparte invadiu o território espanhol e retirou o rei Fernando VII do poder, entregando o trono ao próprio irmão José Bonaparte. Enfraquecida e direcionando todos os seus esforços para a situação da Europa, a monarquia espanhola ficou sem meios de manter o controle sobre suas colônias. Os crioulos aproveitaram o momento e deram início aos conflitos que resultaram nas independências. Nós vamos fazer da seguinte forma: a gente vai analisar região por região da América Espanhola, ok? E vai estudar os processos de independência que aconteceram em cada uma dessas regiões, começando pelo vice-reino da Nova Espanha. Observe no mapa que o vice-reino da Nova Espanha vai da região lá do sul da América do Norte até a região da América Central, ok? Bem, o vice-reino da Nova Espanha deu origem a um outro país, um novo país, que foi o México. E para estudar a independência do México, a gente percebe lá o seguinte, que no início
teve uma intensa participação popular. A rebelião pela independência reuniu indígenas e mestiços, liderados pelos padres Miguel Hidalgo e Costilha e José Maria Morelos e Pavón, e contou ainda com a liderança do camponês Vicente Guerreiro. Essa rebelião, ela reivindicava uma emancipação política, mas ia além disso, propunha também reformas sociais, como, por exemplo, o fim das explorações da mão de obra indígena pela mita e pela encomenda, reforma agrária e o fim das distinções jurídicas. Aliás, isso acontecia bastante na América Espanhola. De acordo com a sua classe social, chapetone, crioulo, mestiço, indígena, era, por exemplo, formuladas as leis. Quando você ia, por exemplo, enfrentar uma situação de julgamento, as punições elas eram diferentes conforme, né, essas distinções que eram estabelecidas entre as pessoas. A elite criolha, ela desejava de fato a emancipação pedida por essas manifestações, né, populares. Entretanto, eles não desejavam alterar a estrutura social. Diante disso, o general Agustín de Iturbide, ele combate a revolta indígena. E em 1821, Iturbide proclama a independência do México e assume o trono de imperador. Entretanto, essa emancipação não incluía as reformas sociais propostas pela reivindicação indígena. Mas, olha lá, a própria elite criolha estava dividida. Iturbide queria, no caso, que fosse fundado um novo país, o México, a partir de uma monarquia. Já no caso, outra parte da elite criolha desejava uma situação republicana, que o México fosse uma república. Iturbide é assassinado pelo grupo republicano, que consegue ainda eleger o seu primeiro presidente, o general Guadalupe Vitória, em 1824. Aqui nas imagens nós podemos observar os dois representantes dessa elite criolha que combate os espanhóis, mas combate também esse movimento popular indígena. Do lado esquerdo, o general Agustín Iturbide e do lado direito, o general Guadalupe Vitória, ou seja, respectivamente, um monarquista e um republicano. Agora, volte seus olhos, fazendo um favor, para uma outra região da América Espanhola. Olhe para a Capitania Geral da Venezuela, ao norte da América do Sul, e também para o vice-reino de Nova Granada. Para compreender a independência da Venezuela, que existia anteriormente enquanto Capitania Geral da Venezuela, nós precisamos perceber que o processo de emancipação ele se iniciou no ano de 1806 e foi proclamado em 1811 pelo general Francisco de Miranda. Esse que aparece representado aqui nessa pintura, preso. Conseguem perceber? Ele está dentro de uma cadeia. A Espanha, ela não aceita a independência proclamada por Francisco de Miranda e envia tropas para combater o movimento. Miranda é capturado e morre na prisão. Em seu lugar, né, nesse movimento produzido pela elite criolha na Capitania Geral da Venezuela, assume um cara chamado Simón Bolívar, que já liderava a emancipação no vice-reino de Nova Granada. Pessoal, eu sei que são vários líderes, dentro dos padres, né, mexicanos, a presença dos generais também mexicanos da elite criolha, agora também ali o general Francisco de Miranda na Venezuela. Só que de todos esses nomes, um que você precisa de fato voltar mais atenção, prestar mais atenção, é de fato o Simón Bolívar. O Simón Bolívar, esse representado aqui nessa pintura, é um dos nomes mais importantes nos processos emancipatórios contra a Espanha. Ele fez construir alianças entre membros da elite criolha, ou seja, a elite criolha de uma região se ligava a outra região, se unia contra o governo espanhol, contra a coroa espanhola, e sob liderança de Simón Bolívar, que conduziu independências em várias regiões dessa América Espanhola, como a gente pode observar aqui. Simón Bolívar liderou a independência da Venezuela em 1819, a independência da Colômbia também no ano de 1819 e também a independência do Equador em 1822. Esses três países, aliás, eles formavam um país maior chamado Gran Colômbia, até o ano de 1823, quando houve o rompimento dessa unidade e a formação de estados soberanos e independentes. Nós vamos voltar a falar de Simón Bolívar na próxima aula.
Separa esse nome. Enquanto isso, vamos voltar a nossa atenção para uma outra região da América Espanhola, a região do vice-reino do Rio da Prata. O Rio da Prata, ele corta atualmente as regiões ali de Uruguai, entre o Uruguai e a Argentina, e se estende pelo interior até o Paraguai. E é um importante canal de passagem de navios para extrair a produção do interior da América do Sul. A campanha de libertação do vice-reino do Rio da Prata começou no ano de 1810. A elite criolha se reunia no Cabildo de Buenos Aires, que apareceu logo no comecinho dessa videoaula. Os membros do Cabildo, ou seja, a elite criolha, entrou em conflito entre si, logo nessas reuniões a partir de 1810. Porque alguns queriam manter uma estrutura social com a elite criolha no poder, e outros desejavam acabar com qualquer vestígio colonialista. Entretanto, essa última ideia, de transformação mais profunda foi considerada muito radical por membros da elite criolha e foi derrotada. Entre os vencedores ainda tinha muita discordância. Alguns queriam um governo mais centralizado, outros não, queriam um governo mais descentralizado. Por causa dessas disputas, as independências no vice-reino do Rio da Prata, elas aconteceram fragmentadas e em épocas diferentes. Por exemplo, em 1816, sem nenhum acordo, os argentinos se declararam oficialmente independentes e formaram um país que não era ainda o país Argentina, mas um país chamado Províncias Unidas do Rio da Prata. Eles desejavam ainda anexar a região do Paraguai, mas não obtiveram sucesso. Isso porque o processo de independência do Paraguai não era ligado ao grupo dos argentinos. Em 1811, a elite criolha da região do Paraguai conseguiu tomar o poder das mãos de Velázquez, que era um chapetone representante da coroa espanhola. Eles instituíram uma junta governativa composta por 5 membros. E 2 anos depois, um desses representantes, o criolho Gaspar Francia, ele toma o poder e centraliza esse poder em sua figura. E propõe que o Paraguai viva uma política isolacionista, ou seja, sem interação com outros países que conseguiram sua emancipação. O Paraguai vive essa política isolada dentro da América do Sul durante 26 anos. Outro país que se forma no Rio da Prata é o Uruguai. Entretanto, esse foi o que sofreu maiores dificuldades para sua emancipação. Isso porque a Argentina também desejava anexar os territórios uruguaios, mas não conseguiu. Em 1817, o Uruguai é invadido pelo Brasil a mando de Dom João VI. Entretanto, em 1825 é iniciada a Guerra da Cisplatina, e nessa guerra, os uruguaios recebem apoio dos argentinos para conseguir a sua emancipação diante do Brasil. A independência do Uruguai ela foi mais dificultosa justamente porque eles precisavam se livrar dos brasileiros e dos argentinos. Entretanto, em 1828, eles conseguem justamente o reconhecimento da independência e formam a República Oriental do Uruguai. Outra região que merece destaque é a Capitania Geral do Chile, por favor, encontre no mapa, e também o vice-reino do Peru. Achou o Peru? Ai, 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 no Peru, ai, 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 no Peru. Credo, que piadoca terrivelmente ruim, me perdoe, ok? Galera, a capitania do Chile e o vice-reino do Peru, a gente deixa para a próxima aula, para não ficar uma videoaula muito longa. Espero que vocês estejam compreendendo, que estejam realizando aquelas atividades lá, corrigindo com o gabarito que eu estou mandando para vocês também. E não se esquece de me mandar aquela piadinha. Um beijo e até a nossa próxima aula.